Voltamos com o programa A Polêmica. Estamos aqui hoje com o deputado estadual Roberto Henriques. Lembrando a você que dicas, críticas e elogios ao programa polêmica@gmail.com. E para você que ainda não assistiu o programa, os outros programas principalmente, youtube.com/programa A Polêmica. Então, de sequência com o deputado, vamos falar de um outro assunto dentro da questão Meninas de Guarulhos, que também já é um assunto público, que é a relação, vamos dizer assim, entre o promotor Leandro Manhães e o deputado, que parece que o deputado vai confirmar ou não, que há aí uma espécie de processo, uma espécie de reclamação do promotor com relação ao Roberto Henriques. É bom que fique claro isso, deixando o espaço aberto também para o Leandro Manhães, caso ele entenda necessário. Roberto, o que existe de fato, de verdadeiro, de verídico, vamos dizer assim, para não ser, mesmo sendo redundante, com relação a você e ao promotor público Leandro Manhães? Olha, eu soube através de informações da imprensa que o promotor estaria me processando criminalmente. Informação oficiosa, né? Não chegou a veicular matéria do próprio Ministério Público, né? Porque ele ficou ofendido, dizendo ele que eu o ofendi quando eu cobrava a conclusão do caso. Eu encaro isso com absoluta naturalidade. O que não é natural, e quero aqui dizer o que eu sempre disse, né, a céu aberto, à luz do dia, o que não é natural é um promotor ficar com um caso desde 2009, né, depois, e só em 2014, né, nada acontecer. Então, eu creio que quando eu cobrei, eu não dirigi nenhuma ofensa à pessoa do Leandro Manhães. Eu apenas estava cobrando ao servidor público, doutor Leandro Manhães, promotor de justiça. Apenas isso. E eu sempre reconheci e sempre respeito as instituições e nunca ofendi o parquê, o Ministério Público, né? Tanto que eu, a partir do momento em que a doutora Renata Felisberto assume o caso e a gente percebe que o Ministério Público começou a agir com maior diligência, a todo instante eu tenho uma postura elogiosa ao Ministério Público, como também uma postura elogiosa que o Ministério Público se comportou agora assim como o parquê. 6 promotores públicos se uniram nesse caso, porque entenderam que esse caso é prioridade. Então, o que eu cobrei é porque a criança goza de primazia junto às leis. E é muito antes das leis brasileiras, muito antes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde a década de 50, né? Na grande declaração de primazia, né? Na Conferência de Genebra. Depois, em todas as resoluções da ONU, a criança, quando se trata da criança, sempre foram colocadas nas reuniões que existiram desde a década de 50 até agora, com a criança como que gozando de primazia, gozando de prioridade absoluta, correto? Então, o Brasil, inclusive, como membro, como Estado membro, país membro da ONU, foi signatário dessas resoluções. E depois na própria Carta Magna, na Constituição, bem como no Estatuto, que é a Lei 8069, né, que rege toda a política, né, de proteção e de garantias dos direitos da criança, reza também tudo isso, que é com absoluta prioridade. Então, eu apenas não quis ofender a figura do promotor, da pessoa do doutor Leandro Manhães, nem da pessoa do promotor Leandro Manhães. Apenas eu o cobrei dele como servidor público. Ele não pode esquecer de que ele é um servidor público. Ele está lá para isso, correto? Para dar resposta a um caso que estava dirigido por ele. Entendeu? Então, ele não pode se ofender porque eu cobrei. E sempre que cobro, eu cobro com elegância. Sempre que cobro, eu cobro de acordo com os ditames legais. Entendeu como? Soube que ele se ofendeu porque eu disse que existia um silêncio sepulcral no caso Meninas de Guarulhos. E existia. Existia. Esse caso correu um sério risco de se transformar numa lenda urbana. E eu quero aqui registrar que não é mérito meu só desse caso não ter morrido.
desse caso ter sido cobrado. Eu quero dizer que vocês da imprensa deram uma contribuição muito grande. As redes sociais deram também uma contribuição muito grande, sempre chamando a atenção de que havia necessidade de dar resposta a esse caso. Por quê? Veja bem, Cláudio, e veja bem vocês que nos assistem. Essas informações vêm: pedofilia, extorsão, assassinato, drogas, exploração sexual de menores. E aí? Nada acontece? É normal? Nós estamos, gente, e temos que acordar para isso, numa região que está sofrendo grandes impactos. São João da Barra vai chegar a 250 mil habitantes em 2024. Campos vai passar de 1 milhão. Os impactos por esses empreendimentos da área portuária aqui serão impactos grandiosos em todos os aspectos, mas na transformação da sociedade e do perfil demográfico de Campos e da nossa região. Vai aumentar assustadoramente, portanto, o número de habitantes aqui na nossa região. Como é que nós estamos nos preparando para esse momento? Onde nós vamos ter aqui, nos transformar numa região assim, cosmopolita, como Macaé se transformou. Com apenas 6 berços lá em Betiba para receber navios num tempo de recorrência de 18 horas para embarque e desembarque. Nós estamos recebendo um mega investimento que é o Porto do Açu para uma operação com 3 terminais num tempo de recorrência de menos 15 horas para embarque e desembarque. Por aí, vocês imaginam, apenas 6 berços, num tempo de recorrência de 18 horas, olha o impacto que deu em Macaé. Agora vocês imaginam o impacto que será dado em Campos, São João da Barra, em toda a nossa região. Então a minha preocupação como cidadão, como autoridade, né, como deputado estadual, foi essa. A de que nós temos que construir essa sociedade que nós sonhamos, essa sociedade fraterna, né, dentro de estruturas que possam garantir a tranquilidade de todos. Olha, a mãe de todos os crimes é a impunidade, seja na corrupção da política, seja na corrupção da polícia, seja na corrupção da sociedade de forma em geral, correto? Em qualquer ponto do tecido social. A mãe de toda da criminalidade é a impunidade. Então esse caso não podia ficar impune. Tinha que acertar as contas com a sociedade, prestar contas à sociedade. As notícias chegam, relatos pavorosos, e morre? Vai no silêncio sepulcral? Não pode. Não pode. Então, eu vejo que nós não podemos ter sentimento de vingança, sentimento de ódio, de jeito nenhum. Para isso, existe a justiça. Por isso, eu me socorri da justiça. Por isso, eu cobrava a justiça, aos órgãos auxiliares da justiça. Para quê? Para que se apurasse com rigor, porém com justiça o caso fosse exemplarmente, apurado, as pessoas que merecem ser denunciadas, serem denunciadas, aquelas que merecem a absolvição serem absolvidas e aquelas que merecem a condenação de acordo com a lei sejam punidas. Para quê? Para que não prosperem outras redes de pedofilia na nossa cidade. Deputado, a gente acompanhou desde a sexta passada, há uma semana mais ou menos, quando algumas prisões foram efetuadas, na verdade 5 de 6 mandatos foram cumpridos, até a gravação desse programa, um deles ainda se encontra foragido, começaram-se a discussão muito grande, e a cidade de Campos é uma cidade que o senhor tem mais experiência que eu político, mas é uma cidade que respira política desde a hora que a pessoa acorda até a pessoa dorme. Dependendo do copo d'água que você toma, vão dizer que tem problema político porque o copo d'água é azul, porque o copo d'água é rosa, porque o copo d'água é verde. E obviamente, algumas coisas vazaram e muitas pessoas tentaram dar uma conotação até política, e incrivelmente até político-partidária nos andamentos que a gente tem até agora. Eu queria uma opinião sua muito sincera com relação a isso. Nós estamos discutindo aqui um fato criminal, um processo criminal.
Mas, na sua opinião, existe a possibilidade de haver um toque político dentro desse sistema? Eu não acredito nisso. Veja bem, a pessoa que dá esse tratamento leviano, atribuindo que foi uma postura política, por que ele não tem coragem de ir lá no gabinete do juiz e dizer isso para o juiz? Que é o juiz que mandou prender. Por que ele não tem essa pessoa, né, que não tem vergonha? Porque a pessoa que faz isso é um desavergonhado, porque ele não quer a apuração do caso, porque e talvez ele tenha interesse no caso, correto? Por que essa pessoa não vai aos 6 promotores e diz assim, ó, vocês agiram politicamente? Porque até agora quem agiu não foi nenhum político na apuração do caso, foi a polícia, os promotores e o juiz. Qual o político que esteve envolvido dirigindo esse caso? Nenhum. O político que teve pedindo apuração desse caso, né, de maior evidência, fui eu. E, em segundo lugar, a Comissão de Direitos Humanos, através do deputado Marcelo Freixo. Correto? Inclusive, muitos políticos se omitiram. O senador Magno Malta, ele foi presidente da CPI da pedofilia no Congresso Nacional. Ele tomou notícia disso. Veio aqui em Campos apurar? Coisa nenhuma. Mas desavergonhadamente, o senador Magno Malta veio aqui por diversas vezes, existem coberturas jornalistas disso, para lutas de MMA patrocinada pela Prefeitura de Campos. Fazendo justiça também ao deputado federal Pudim, na época ele era deputado federal, ele levou esse caso lá para o Congresso Nacional. Mas a Câmara Federal, o Senado Federal, não deu bola para isso. Entendeu? Então o que me assustava, e que eu falo muito desse silêncio sepulcral, é isso acontecer, essas notícias virem acontecendo numa cidade, e as pessoas acharem normal. Aí aparecem esses desavergonhados, né, que sempre aqui tudo quer dizer que é política, é culpa de fulano. Fulano foi preso, que é culpa de fulano. Uai, pera lá. Vai lá e diga ao juiz. Vai lá e diga ao promotor, tu é corajoso? Tu é corajosa? Vai lá e diga ao promotor. Vai lá e diga ao juiz. Então, comigo, essa gente não prospera. Não prospera. Porque eu acho o seguinte, é falta de respeito com todos. É tratar o caso com menoscabo. Nós temos que ter respeito a todos. Eu tenho um profundo respeito a todos. As famílias das vítimas, as famílias dos acusados, aos próprios acusados, nós temos que tratá-los com justiça, não com vingança. Então, o que a nossa postura sempre foi essa. Entendeu? Então, a gente vê aqui, na realidade, sabe o que é isso, Cláudio? Eu falo muito disso nas minhas palestras. Campos, depois do advento do royalties do petróleo, há 15 anos atrás, virou terra de cobiça. Fica igual aquela novela, que tinha uma novela, Fera Ferida, né? Que passava a história de um alquimista que transformava ossos em ouro. E quando falava, teve um período na história desse enredo da novela, em que quando falava ouro, todo mundo ficava alucinado. Então aqui quando fala em royalties do petróleo, todo mundo fica alucinado. E as pessoas precisam parar de brigar pelo controle do cofre da prefeitura e lutar por ideias, através das ideias, de ações propositivas, para a gente colocar essa cidade, essa região, no caminho certo. Por isso, tratar esse caso, né, de forma tão leviana, falando que isso aí é por política, é porque fulano estava em ascensão política, mas não foi ninguém aqui da política que denunciou eles, não. Não foi ninguém da política que denunciou ninguém desses 20 denunciados. Entendeu? Quem denunciou foram 6 promotores. Tu é corajoso? Vá lá e diga isso para os promotores. Quem mandou prender foi o juiz.
Tu é corajoso, corajosa, vai lá e diga isso para o juiz, entendeu? E se tem algum político que você acha que está fazendo política com isso, diga o nome do político para também ele ser punido na forma da lei, por tratar as coisas com leviandade. Mas eu não vi em nenhum momento, eu, por exemplo, sou talvez o político que mais estou nesse caso, a sociedade é testemunha de que eu nunca revelei nome de ninguém, eu nunca revelei os autos, porque até os desconheço, está em segredo de justiça. Só quem tinha os autos eram os promotores, os policiais que atuaram no caso e o juiz. Por que então que esses desavisados não dizem que essas pessoas estão fazendo política? O que não estão trabalhando, fazendo justiça. Então, isso é próprio de uma cidade em que um pequeno grupo, porém barulhento, né, seja do poder ou de fora do poder, entendeu? De todos os dois lados, né, que, lamentavelmente, tudo o que acontece aqui, eles querem dar uma conotação política. Isso não contribui em nada. Essas pessoas deveriam pensar nos seus netos, nos seus filhos, tá? Porque a criança e o adolescente precisa da nossa proteção. São infantes, precisa da proteção de nós, os adultos, e que nós possamos tratar esse caso com respeito, com maturidade e querendo apenas que as punições sejam exemplares para que não prospere a impunidade na nossa cidade. Perfeito. Estamos aqui com o deputado estadual Roberto Henriques. Vamos ao intervalo e já voltamos.